Santos Dumont foi o famoso aeronauta brasileiro conhecido como o pai da aviação. No começo do século XX, ele realizou uma série de estudos e testes que o permitiram desenvolver o dirigível e ser um dos primeiros homens da época a construir um avião. Seus dois grandes aviões foram o 14 bis e o Demoiselle. Santos Dumont sucumbiu à depressão em 1932. Assim iniciamos mais uma história cheia de incógnitas. Inscreva-se no canal e acompanhe esta história intrigante sobre o brasileiro Alberto Santos Dumont. O famoso aeronauta brasileiro Alberto Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, no interior de Minas Gerais, em um sítio localizado em Cabungu, atual cidade de Santos Dumont. Seus pais e avós haviam nascido na França e se mudado para o Brasil. Santos Dumont nasceu em uma das famílias mais ricas do Brasil. Seu pai, Henrique Dumont, era um engenheiro que ajudou a construir estradas de ferro no sudeste do Brasil. No entanto, ele enriqueceu consideravelmente quando se tornou produtor de café, comprando terras na região de Ribeirão Preto, passando a ser um dos 3 mais ricos entre os barões do café que nosso país teve. Não se sabe ao certo quando Santos Dumont iniciou seus estudos, mas seu primeiro registro de escolar é de 1883, ano em que foi matriculado no Colégio Culto à Ciência, em Campinas. Essa foi a primeira de uma série de instituições em que Santos Dumont foi matriculado, e em nenhuma delas seu desempenho escolar foi destacado. Santos Dumont e família embarcaram para a Europa em abril de 1891, e uma vez lá, o futuro inventor definitivamente despertou em si o interesse por voar. Como ele não era emancipado, não tinha dinheiro para engatar seus projetos e estudar aeronáutica. Ainda assim, ele conseguiu comprar um carro produzido pela Peugeot e trazê-lo para o Brasil, tornando-se o primeiro homem a andar de carro na América do Sul. Só depois de retornarem ao Brasil, Henrique Dumont percebeu que nem a medicina europeia poderia ajudá-lo, é que Santos Dumont foi emancipado, recebendo uma parte de sua herança e uma promessa de que ele nunca precisaria trabalhar para sobreviver, uma vez que ele tinha o suficiente para que toda a sua família vivesse luxuosamente. Santos Dumont então retornou à Europa para que pudesse investir no seu desejo de explorar a aeronáutica. Chegou a Paris em 1892 e dias depois ficou sabendo do falecimento de seu pai, uma notícia que o entristeceu profundamente. Ele deu sequência a seus planos e contratou um professor particular para que o ensinasse assuntos relativos à aeronáutica. Santos Dumont ainda teve um breve período de estudos na Inglaterra. Tudo isso para que ele pudesse desenvolver seus primeiros balões. A partir de 1897, Santos Dumont começou os seus primeiros testes sobre a capacidade de voo de suas invenções. Na época, já existiam os primeiros balões que utilizavam hidrogênio para subir. No entanto, esses balões não eram manobráveis, e os riscos envolvendo-os eram altos, sobretudo na hora do pouso. O uso do hidrogênio também era um risco, pois é altamente inflamável. Santos Dumont então fez uma inovação adicionando um motor a gasolina no balão. Surgia o dirigível. Ele conseguiu desenvolver uma série de projetos de dirigíveis, sempre procurando corrigir erros e melhorar suas construções. O aeronauta brasileiro chegou a ganhar um prêmio em 1901, ao pilotar seu dirigível por uma distância de 11 quilômetros em Paris. Esse foi o prêmio Deutsch, que ele ganhou por decolar do Parque Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e retornar em 30 minutos. Com o feito realizado, Dumont recebeu uma quantia de 129 mil francos, dando metade para as pessoas que o ajudaram na construção do dirigível, e a outra metade para os pobres de Paris. Santos Dumont já havia realizado grandes feitos, e um de seus projetos mais conhecidos foi o do avião 14 bis. Esse avião foi o primeiro na história a realizar uma demonstração de voo pública, também em Paris. Esse voo aconteceu em 12 de novembro de 1906, e Dumont conseguiu voar 220 metros de distância a 8 metros de altura, e a uma velocidade de 30 km por hora. O outro projeto foi o Demoiselle, avião muito leve que conseguiu alcançar altas velocidades, cerca de 90 km por hora. O Demoiselle foi o modelo base para outros aviões da época. Isso aconteceu porque Santos Dumont nunca quis patentear suas invenções,
considerando-as um bem comum à humanidade. Os feitos de Santos Dumont, na área que empreendeu, renderam-lhe o título de pai da aviação, uma vez que sua obra permitiu com que os aviões se popularizassem mundialmente. Ele, no entanto, não foi o criador do avião, como muitos creem no Brasil. A Federação Aeronáutica Internacional reconhece que os irmãos Wright, dois norte-americanos, foram os primeiros a inventá-lo, em 1903. Em 1910, Santos Dumont estava com 37 anos de idade e sua saúde já não lhe permitia envolver-se com os riscos da aviação. Ele abandonou seu ofício de muitos anos quando sofreu uma queda violenta de um dos modelos, Demoiselle. Na época, ele também sofria de esclerose múltipla, uma doença desconhecida no começo do século XX. Nos anos finais de sua vida, Santos Dumont lutou contra a depressão. Ele ficou desiludido ao ver a invenção da qual fez parte tornar-se um objeto usado na guerra. Ele chegou a pedir que a Liga das Nações proibisse o uso de aviões em guerras, mas seu pedido foi recusado. Em 1915, ele retornou ao Brasil para lutar contra sua depressão e morou em alguns lugares, entre os quais está Petrópolis, cidade em que construiu uma casa para si. Chegou a ser instalado em casas de repouso, mas sucumbiu à depressão. Em 23 de julho de 1932, enquanto estava em um hotel no Guarujá, Santos Dumont cometeu suicídio. Além de suas inovações no campo da aviação, Santos Dumont ainda é reconhecido como inventor do relógio de pulso. Desses inventos, o mais disseminado é, sem dúvida, o relógio de pulso. Se não foi o criador do objeto, Dumont certamente merece registro por tê-lo difundido como item quase obrigatório no dia a dia. No início do século XX, isso porque mais uma das suas invenções fora atribuída a outros inventores, o relógio inicialmente era utilizado apenas pela alta sociedade como um relógio de bolso. Mas em 1814, a princesa de Nápoles, Carolina Murat, irmã de Napoleão Bonaparte, fez um pedido para o joalheiro Abraham Louis Breguet para que criasse um modelo especialmente a ela, para que fosse usado no pulso. A ideia de usar relógio no pulso apenas começava a se desenvolver. O chuveiro de água quente inventado por Santos Dumont era aquecido a álcool. Funcionava com um balde perfurado e dividido ao meio, com entrada para água quente e fria e duas correntes de temperatura. Essa foi mais uma história cheia de incógnitas, desta vez do nosso querido Alberto Santos Dumont. Para acompanhar mais histórias intrigantes como esta, inscreva-se no canal e deixe seu like. E comente sobre quais incógnitas de uma história gostaria de ver.